Boa noite! Olá! Boa noite! Como estão vocês? Boa noite! Olá! Olá, Renan! Deixa eu chamar aqui o Renan para trazer a nossa alegria. Boa noite! Cadê? Vamos lá! Visualizado aqui o Renan. Boa noite. Aguardando o Renan entrar. Cláudio Sequef, seja bem-vindo. Luciano. Oi, Renan. Seja bem-vindo. Boa noite. Tô bem. Olha só. Tô fixando aqui o tema. Alegria, como não diria. Oi, Lenilin, boa noite. Sejam bem-vindos. Já já a gente começa. Apertando aí o coração. Vai apertando aí, mandando os corações, mandando os aviões. Isso, essa hora que você mandar o aviãozinho no direct aí, algum amigo que merece ouvir o tema de hoje, que hoje o tema é... Aqui, ó. Oi, Matinho! Selene, eu vim hoje com a camisa do Darth Vader, porque eu preciso que a força esteja comigo hoje. Tanto o lado bom quanto o lado ruim, que vem os dois. A força vai estar com você, viu? Sejam bem-vindos! Vai chamando a galera. Essa música é a cara do PNLA. Olha aí, ó, que a Duda Cabral botou pra ti, ó. Alegria, no meu amor de vida, alegria. Seja bem-vindo, Iracema. Alegria. Suane, seja bem-vinda, Suane. Oi, Adriana Abreu. Seja bem-vinda. Isso mesmo. Vamos lá. Daqui a 1 minuto a gente vai começar. Manda aí o avião. Vamos, galera. Pronto, aí, ó. Então, a Natália Duda Cabral, gosta de Duda Cabral. Ela gosta aí, ó. Esse livro eu sei que ela gosta muito dele. É verdade, é a citação mais usada nas redações, é verdade. Olha, ó. Já ouvi sobre esse dado também. Vamos lá? Ai, ai. Boa noite, Renan. Senhores, muito boa noite. Boa noite, Celiane. Boa noite a cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um
live do nosso projeto PNL por Trás da Arte. Todas as segundas-feiras, no horário das 22h59, eu e Celiane, ela lá e eu cá, vamos fazer a discussão de alguma obra de arte, pode ser um livro, um filme, uma peça, uma obra de teatro, uma música, um poema, tá? E olha, analisar isso sobre a luz da programação neurolinguística. Então, fazemos isso já, estamos na terceira live desse projeto muito legal, e muito obrigado por estarem aqui, né, na data de hoje. Hoje eu preciso dizer que esse tema de hoje, meu Deus, isso foi invenção de Celiane. Eu corro desse livro há um tempo. Eu li esse livro há um tempo e eu entrei em tanta crise existencial que eu sacudi ele para um lado, não sei nem onde ele está. Não quero nem conversa com ele. Aí daqui a pouco ele me volta para conversarmos sobre ele. E sem dar spoiler, mas só dando uma contextualizada, o que é o amor líquido do Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, para quem não sabe, ele é um sociólogo e antropólogo polonês que faleceu em 2017, há pouquíssimo tempo. Então, é uma das maiores referências de pensadores contemporâneos. Tá? E eu vou falar sobre a obra, não citando nada da obra, mas citando uma entrevista que o Zygmunt Bauman deu um ano antes de falecer, em 2015. Ele deu uma entrevista para o jornal El País, da Espanha, e ele falando sobre, aos 90 anos, ele comentou um fato de que ele conheceu um jovem que falou para ele que estava muito feliz porque tinha feito 200 amigos no Facebook em um dia. Né? E aí ele olhou para o jovem e falou, meu jovem, eu tenho 90 anos e eu nunca fiz 200 amigos. Provavelmente, o seu conceito de amizade é bem diferente do meu. Na minha época, continua o Bauman, se falava em rede social, em grupo, em comunidade. Hoje se fala em network. E aí ele começa a dizer, a diferença entre a rede social e a comunidade é que você pertence à comunidade. Já o network, não. O network pertence a você. Você tem um controle. Você tem um controle e você pode adicionar pessoas se você quiser, você pode excluí-las se você quiser, do jeito que você desejar, porque você diz quem são as pessoas importantes ou interessantes para a sua vida, para se relacionar. Então, aí ele complementa, a solidão e se sentir abandonado são os maiores medos que nós temos nessa era de individualização. As pessoas falharam em aprender as verdadeiras habilidades sociais. Habilidades sociais essas que você precisa quando vai à rua, quando vai ao trabalho, você precisa ter uma interação sensata com as pessoas. Muita gente usa as redes sociais não para unir ou para ampliar os seus horizontes, mas ao contrário, para diminuir, para se manter focado nas suas zonas de conforto. E naquela zona de conforto, o único som que você ouve é o som da sua própria voz. Encerra o Zygmunt Bauman. Então, para mim, fica bastante claro o que é o amor líquido quando ele fala sobre isso. Ele faz um paralelo das relações de consumo com as relações humanas. Então, nós lidamos com as coisas de, já era, já está ultrapassado, troca por outra, não preciso mais. Eu compro um, depois eu deixo para lá. E nós fazemos isso com o amor. Né? O amor não é tão pesado como falavam os poetas românticos, como diriam os poetas Augusto dos Anjos. Né? Não se fala aquele amor, né, de Machado de Assis. Não, amor hoje, eu não quero mais esse amor de segunda. Não, agora, segunda eu amo, na terça eu já não amo mais. Eu quero agora outro que me troque, mais um contatinho, e aqui vai. E a ideia de amor líquido é com base nessa fragilidade. E é líquido porque se dissolve, é líquido porque não é concreto, é líquido porque não é profundo. Agora eu passo a bola para Celiane. Qual é a relação que nós podemos fazer com amor líquido e programação neurolinguística? Olha só, como o Renan muito bem colocou aí, o Bauman, ele consegue, de uma forma profunda, conversar com a juventude.
A Maria Eduarda, que está aí na live agora, a Duda Cabral. A Duda Cabral, ela fez 18 anos agora recente. E nós temos um grupo de estudo e nós estudamos essa obra, né? E eu fiquei muito encantada com o posicionamento da Duda, quando ela conseguiu perceber esse universo de criação líquida. E foi bom, porque pela idade da Maria Eduarda, ela trouxe muitas coisas que ela praticou, que ela pratica nos relacionamentos. Ou seja, ela trouxe fatos concretos relacionados a alguns trechos da obra. E ficou muito rico o nosso estudo por isso. Aonde ela citou várias vezes essa facilidade de você descartar alguns relacionamentos. E a facilidade também de construir os relacionamentos só para que os outros possam ver que você tem essa capacidade de construir, tirar uma foto, postar e descartar. Olha que loucura isso, né? Aí vem a questão da PNL. Para que serve a programação neurolinguística? Foi uma coisa que eu e o Renan conversamos quando surgiu o interesse, quando eu sugeri essa obra, né? E aí o Renan topou e a gente ficou pensando, e para que serve a PNL? Né? A PNL ela serve para aprofundar os relacionamentos, para aprofundar os laços. Porém, a PNL também pode ser utilizada de forma superficial. A gente sabe disso. Existe algumas... deixa eu achar aqui o termo correto. Existe algum... Quando eu falo que mapa não é território, que foi o que nós tratamos na live passada, e alguém traz para mim uma situação de conformismo, eu posso simplesmente dizer para ele, tá bom, então esse é o teu mapa, fica com o teu mapa. Nesse momento, eu não estou criando um relacionamento de profundidade. Eu estou deixando o outro com o que é dele e estou ficando com o que é meu, com o que me pertence. Ou seja, eu também consigo selar ali um relacionamento superficial usando a programação neurolinguística. Mapa é mapa, cada um tem o seu, então fica para lá na sua que eu fico na minha. Existe também um outro momento que a gente afasta e que a gente não tem a capacidade de aprofundar, que é esse significado é você que dá. Então fica com o seu significado, que eu fico com o meu. Nesse momento também eu estou perdendo a oportunidade de me aprofundar nesse relacionamento, que quando a gente fala aqui de relacionamento, de amor, nós estamos tratando das várias formas de amor e das várias formas de relacionamento, que pode ser um relacionamento de irmãos, pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um relacionamento entre pai e filhos, pode ser um amor. Então, vários. Essa permissividade com que o Baul coloca muito bem na obra vem para mostrar para a gente que quanto mais eu assumo compromissos com o outro, mais o meu relacionamento fica profundo. Quando eu não tenho nenhum compromisso assumido com o outro, eu posso descartá-lo a hora que eu quiser. Então, quando eu falo de profundidade, eu não posso deixar a programação neurolinguística fora disso, porque eu consigo perceber intimamente a relação de que quanto mais eu consigo me comunicar comigo mesmo, que a programação neurolinguística ela vem exatamente para fazer com que você aprofunde essa comunicação, e quantas pessoas estão aí fugindo dessa comunicação interna, ou seja, desse diálogo interno. Quanto mais ela foge em ter contato com ela mesma, mais a vida dela vai ficando superficial. Ou seja, ela não tem profundidade com ela mesma, com o próprio relacionamento dela para com ela. Porque aquela vozinha, ela está gritando dentro de você. E aí o que você faz? Você usa de outros artifícios para deixar ela de lado. Você muda de assunto, você vai tomar uma cerveja, não é assim? Você fica fugindo dessa parte sua que quer bater um papo sério com você.
E esse papo sério, às vezes, vem até em forma de brincadeira, mas você não leva em consideração. Então, quanto mais eu consigo conversar comigo mesma, conversar com as várias de mim que tem dentro de mim, mais eu dou profundidade à minha vida, mais eu dou profundidade ao sentido que eu escolhi para a minha vida. Aí, olha só, dentro dos nossos mapas, quando eu digo nossos mapas, isso aqui eu anotei, ó, dentro dos nossos mapas, quando eu falo nosso, eu estou falando do meu e o de vocês que estão aí. Eu tenho que levar em consideração o quê? Dentro dos meus mapas, que a gente falou na realidade passada, ou na live passada, as minhas crenças, os meus valores, as minhas verdades. Então, dentro de qualquer mapa, os relacionamentos oscilam entre sonhos e pesadelos. Nós temos essa facilidade. Quando trata-se de relacionamento, eu vejo aquele relacionamento, aquela pessoa, a minha ligação com aquela pessoa. Em determinado momento, é um sonho, principalmente quando o início é a primeira parte da conquista da amizade, da conquista do relacionamento, ali tem um sonho, eu desejo algo. E aí, quando vem de lá a convivência, eu começo a perceber alguns pesadelos. Não era muito bem isso que eu estava pensando. Por quê? A gente, eu e você, nós geramos uma expectativa de que o amor, ele está pronto. E o amor, ele nunca está pronto. O amor, ele é construído todos os dias, a todos os momentos. E construir algo dá trabalho, exige profundidade. Então, é melhor eu escolher aquelas pessoas que já se parecem comigo, que curtem as minhas fotos, as minhas postagens, o que eu estou falando, do que eu me interessar por alguém que faz uma crítica, né? Ou que diz lá, não, eu acho que você deve... Não, é melhor, eu posso escolher, não posso, então eu vou lá e desfaço a amizade com essas pessoas. Uma amizade que nem foi construída. Não é assim? Então, a PNL vem para te ajudar a dar profundidade nos relacionamentos. Profundidade no caminho, na jornada. Para se usufruir do convívio das pessoas, só é possível você usufruir se você deixar todas as portas abertas. Que é outra dificuldade que nós temos a construir relacionamentos. Quando eu me interesso por alguém, eu quero que o outro seja o mais parecido comigo possível. Em alguns relacionamentos, você quer até que o outro pense e haja igualzinho a você, porque senão não serve. E aí, aonde que está a profundidade nisso? Aonde foi que você se permitiu aprender com a jornada da outra pessoa? Aonde está isso? É possível, sim, fazer 200 amigos em um dia só. Tem gente que faz até mais. Agora, a profundidade desse amigo, a gente não sabe onde está. Você viu um vídeo que eu não assisti o Big Brother, mas apareceu um vídeo no meu feed de uma das participantes do Big Brother, a reação dela depois de perceber quantos seguidores ela tinha ganhado no Instagram. Eles ficam sem usar o Instagram. Aí apareceu assim, vou mostrar aqui pra você, no programa de TV, né? Mostrar aqui, não sei o que, mostra a TV. 12 milhões de seguidores. Ela vibrou de um jeito, sabe? Parecia que tinha ganhado. Eu disse, caramba, que valor é esse que tem, né? É pela quantidade. É tão superficial que vai pela quantidade, né? Não pela qualidade. Pela qualidade. Ó, a longo prazo, isso aqui está no livro do Bam. A longo prazo, todas as promessas que você faz num relacionamento, todos os compromissos que você assume, eles são irrelevantes a longo prazo. Porque o que acontece? Durante a jornada, você volta para a sua essência e você mostra quem você é. Ou seja,
amigos, relacionamentos de redes sociais, eu consigo manter aquilo ali, porque eu vou tirando, né? Eu vou vivendo na superficialidade, então eu vou eliminando que eu não quero ser amigo. Quando eu parto para esse relacionamento aqui no tete-a-tete da vivência, e isso fez com que eu me lembrasse de uma conversa que nós tivemos, Renan, num café aí em Recife, que eu simplesmente peguei e falei assim, eu tenho vontade de conversar com o Renan sobre esses pontos, então vou aqui. Olha o risco que eu corri naquela conversa. Você vai lembrar que eu acho que foi uma das conversas que você se abriu para mim, dizendo assim, olha, falando de você, Renan, pessoa, eu sou um cara assim, 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 assado, eu tenho isso, isso. Aquela conversa foi de um valor para mim. Naquele momento, o que nós fizemos? Nós pegamos o nosso relacionamento de amizade e demos uma profundidade enorme. Quer dizer, daquele dia em diante, eu não consegui mais ver você como eu vi anteriormente. Por quê? Porque você simplesmente abriu o seu coração para mim, falando do Renan humano. Né? Isso é muito massa, isso é muito legal, porque daí para frente, o que aconteceu? Eu passei a valorizar mais ainda essa amizade. E aí, o que a gente fez? Nós não fizemos compromisso algum, a não ser o maior de todos, que é o que? Sustentar a confiança do relacionamento. Porque você só foi capaz de falar para mim o que você falou em relação a você, porque você confia nesse relacionamento. E aí também, ele aqui traz uma situação que eu acho perfeita. A maioria das vezes, nós buscamos nos relacionamentos encontrar algo que a gente não tem para oferecer. Por isso, os relacionamentos não ganham profundidade e não se sustentam. Então, se você é inseguro, não busque isso na outra pessoa com quem você está se relacionando, porque você não vai encontrar como você gostaria, na profundidade que você gostaria. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai ficar no superficial. Perfeito? Perfeito. E para que mais serve a PNL nos relacionamentos, Renan? Quero te ouvir. Show. Para mim, eu fui buscar aqui, Celiane, uma ideia da própria construção do nosso sistema, do nosso cérebro, como espécie. Como é que a gente foi concebido. Não é novidade que todos nós queremos as coisas boas. Sim. Nós queremos o prazer sem dores, nós queremos o sucesso com o mínimo de esforço possível, nós queremos as recompensas. Nós somos seres racionais, movidos por interesses pessoais, né? Então, é por isso que não importa qual seja a dieta, no final de semana pode, né? Não importa qual seja o horário, só mais um episódiozinho eu vou assistir, prometo que depois irei dormir. Não importa qual é a restrição que eu esteja tendo, só um golinho eu mereço, né? E a gente está sempre buscando a nossa recompensa. Agora, existe um hiato de uma coisa que não encaixa muito bem, e que o Bauman nos mostra o quão a gente falha enquanto seres sociais. Porque nós sabemos, você e eu sabemos, que apesar disso sermos movidos por interesses pessoais, a conexão social é tão necessária quanto a água e a comida e a proteção, por exemplo. Né? A espécie humana, a evolução da espécie humana, basicamente está na dicotomia entre instinto e aprendizado. Nós, como espécie humana, nós resolvemos baixar o instinto e aumentar a capacidade de aprendizado. Isso. O que os répteis não fizeram, por exemplo. Né? O filhote de lagartixa, o filhote de cobra, o filhote de jacaré, ele é uma versão pequena do adulto. Ele já sabe, nasce sabendo se virar. Ele sabe caçar, ele reage ao ambiente, ele sabe escalar, ele sabe nadar. A mãe, às vezes, nem contato com a mãe ele tem. A mãe deixa lá o ovo e vai embora. Eles nascem, cada um vai para um lado e se vira.
porque ele tem o instinto lá em cima. E o instinto está ligado ao ambiente, né? A espécie que veio evoluindo ao ambiente. E é por isso que ele não sobrevive em qualquer lugar do mundo. Nós, humanos, baixamos o instinto e isso nos deu um estado de, como é que eu posso chamar? De adaptabilidade ou de imaturidade prolongada. E é por isso, quando a gente nasce, se deixar a gente sozinho, a gente morre. Nós precisamos das nossas mães. Afastados da nossa família, a gente chora, a gente reclama, né? A gente sente esse luto. Então, pela possibilidade de sermos alguém que nasceu para aprender, então a gente está sempre precisando da conexão social. Uma base segura de amor, de afeto, uma base profunda. Sem essa base profunda, nós somos incapazes de chegarmos à idade adulta, incapazes de aprender, já que a gente baixou o instinto e aumentou o aprendizado. Isso a PNL deixa muito claro quando fala da ideia de ecologia, que eu faço parte de uma rede e que eu sou importante nessa rede, tal como o outro também é importante para mim. É uma resposta evolutiva da humanidade que nos ajudou a colaborar e a construir. Não é isso? Colaborar e construir como espécie, como coletivo. E aí, alguns experimentos feitos em laboratório, lá na década de 80, com macacos, com primatas, separavam os bebês das mães. E eles choravam absurdamente, né? Choravam pra caramba. Aí, eles começaram a estudar qual era a região do cérebro que ficava ativado com isso, e ativou-se a região do cérebro chamada córtex cingulado anterior, que é a mesma região da dor física. Da dor física. A mesma região da dor social é ativada nos primatas pela dor física. Aí vamos fazer nos humanos. Quando fizeram nos humanos, lá nos anos 2000, a mesma coisa. A rejeição, a solidão e o sentimento de não pertencimento a um grupo social dá uma dor tão grande como a dor física. A mesma região do cérebro responsável pela dor física é ativada. Então, se você está em conflito social, você está sofrendo. Sim. E o seu cérebro está sempre dizendo para você, vá lá consertar os seus laços sociais. E aí o Bauman mostra, mas aí a gente está vivendo uma vida superficial, onde a gente escolhe as pessoas e foge dessa realidade. Então, cientificamente falando, nós estamos numa sociedade de pessoas que sofrem. E não é todo mundo pouco, sofrendo. Sabe por quê? E não é pouco. Mas aí... Vai. Mas aí tá todo mundo sofrendo. Mas aí é aquele negócio, né? Ah, eu pego mais 10 aqui, eu bloqueio um e adiciono mais 15, né? Eu tenho vários contatinhos e assim vai. Tô namorando todo mundo, 99% vagabundo, é isso? Tá tudo lindo? Né? Pega e não se apega, tudo beleza, todo mundo feliz. Ah, não faço questão, será? Será mesmo que você não faz questão? Né? O quanto isso pode doer. Então, é por isso que nascem as famosas doenças da solidão, né? O que é a depressão? O que é a síndrome de burnout? Ou de borderline? Borderline. São doenças da solidão, né? São doenças da desconexão social. Então, eu acho que hoje vive-se um mundo de pessoas que não estão preparadas para a pluralidade. Apesar da internet vir para conectar, para unir, o próprio algoritmo da internet ele faz com que a gente veja aquilo que nos interessa, que apareçam as sugestões de amizade com base nas mesmas coisas que as pessoas curtem. Então, em vez de eu usar, como o Bauman disse, para aumentar meu horizonte, para unir, eu uso para diminuir meu mundo. E aí a gente tem uma geração de pessoas que não estão preparadas para o conflito. Não estão preparados para o que é inteligente. Eu faço a conexão com a nossa live passada. O inferno vão ser os outros. Exatamente. Por isso o inferno vão ser os outros. Então, uma vida líquida, amores líquidos, individuais, com base nos meus interesses, né, eu escolho de acordo com aquilo que me serve. Pô, se Eliane não me serve mais, tá bom, paro de falar, tá tudo certo, fica por isso mesmo. Já pensou se ao invés de eu tivesse que marcar um café com você e dizer, olha, me desculpa, eu não quero mais ser seu amigo. Né? Já dá um trabalho, né? Você podia achar ruim, eu ia ter que inventar uma desculpa. Não é melhor se bloquear e pronto? Não é melhor deixar de seguir, tá tudo certo? Não, vai dar trabalho pra quê? Não quero. Não precisa disso tudo. Não precisa disso tudo.
Então, é isso. A ideia principal, mais uma ideia com a programação linguística, é com a ordem de por que o nosso cérebro foi construído, como ele foi construído, o que faz parte da nossa natureza. E aí, olha só, quando eu desperto, ou quando eu tenho que viver um relacionamento em profundidade, as dores aumentam. Por que as dores aumentam? Porque eu não estou acostumado, eu nunca fiz isso. Quando ele traz no livro a depressão, por exemplo, você falou em depressão, eu vou tocar num ponto muito, mas muito delicado, que eu fui estudar depois esse ponto separado da obra. Quando ele fala de depressão pós-parto, me chamou muito a atenção. Ele contabiliza, né, isso na obra, ele cita. E aí eu fui buscar como que eu passo 9 meses gerando, alimentando, querendo, e quando vem, eu fico doente. E aí a gente sabe que tem muitas coisas aí, mas muitas envolvidas nesse processo. Mas aí veio o que eu construí ao longo da minha vida, de profundidade de relacionamento, que eu não tive como descartar. Eu tive que viver aquilo até o final para dizer assim, agora eu estou pronta para deixar ir, né? Para soltar, para deixar ir. Então eu estou diante de um bebê, de um filho que é meu e não dá para deletar. Não dá para dizer assim, não, chora muito à noite e pega. Não tem como. Então, é um treinamento forçado, entre aspas, que você vai ter que mexer com todo o seu sistema, literalmente, onde vai aparecer as dores físicas, onde você vai ter que aprender a se relacionar com aquele ser. E a conta, eu costumo dizer, e a conta, ela é justa. A proporção que eu me entrego, que eu vivo, que eu dou, é a proporção que eu vou receber. Então, é muito desafiante isso. E não dá. Você vai passar por aquele tempo, por aquele período, né? De adaptação, de convivência, e é um relacionamento muito profundo. Não tem como ser superficial, a não ser que você crie, entre aspas, essa válvula de escape, porque a gente sabe que é uma dor muito forte, é uma doença. Depressão é doença. Então, o seu sistema vai tirar você dali. Então, isso me chamou muito a atenção, de verdade. Aí, olha só, quando você falou dessa nossa necessidade, né, de que nós temos, da própria validação do social, ele diz assim, que quanto menor a probabilidade de uma norma ser obedecida, maior a obstinação com que terás de ser afirmada. Amai o próximo como a ti mesmo. Tem desafio maior que esse? Como que você vai amar o próximo como a ti mesmo, se a maioria das vezes você nem se ama? Então, isso é muito desafiante. Então, eu preciso afirmar isso, dizer isso várias vezes para mim poder, pelo menos, de consciência, em alguns momentos, falar assim, não, eu preciso amar o outro como a mim mesma. E aí, olha só, se eu não consigo, tá tudo certo. Se eu consigo também, tá tudo certo. Agora, o que eu não posso fazer é me apegar no que eu não consigo e deixar ali, vivo dentro de mim, ou me apegar àquilo que eu consigo, me apropriar daquilo e deixar vivo dentro de mim de forma inútil. Que aí não tem como a gente não tratar de amores líquidos e não tratar de apego e desapego. Eu me apego tanto a ter 2 milhões de seguidores só por aquele número, sem profundidade alguma, que depois eu viro quantos escravos nós não temos aí hoje em dia, desses próprios seguidores tão importantes na vida. Pessoas que deixaram
de viver a vida para estar dentro de um padrão que agrade a quantidade de seguidores. Pode falar. Eu trouxe a camisa do Star Wars hoje porque eu estava assistindo um dos filmes Star Wars e tem um momento que eles encontram um cego. E aí acontece uma confusão lá, eles vão presos e aí o cara fica agoniado, o cego bem quietinho e fala assim, não adianta você estar correndo para lá e para cá, você não vai sair daqui assim. Aí ele fez, me desculpa, é porque eu nunca fui preso. Primeira vez que eu vou preso. Aí ele diz, aí o cego responde, em certa medida, todos nós somos prisioneiros. Eu sinto que você carrega a sua prisão com você. Simples assim, né? Né? Simples eu sinto assim. Que você carrega a sua prisão com você. E aí pode continuar. Aí você fica apegado ali. Quando eu fiz a live do desapego no Gotas de Amor, eu recebi muitos feedbacks de pessoas que estavam ali carregando coisas que, ó, há quanto tempo, mas por uma questão de gostar de acumular coisas, a gente gosta de acumular, inclusive, sentimentos. Eu já tive um depoimento de uma pessoa que disse assim para mim, o Masulo, eu nunca vou fazer o DL. Aí a gente falou, mas por que te impede de fazer o DL? Sabe por quê? Porque eu tenho muitas mágoas dentro de mim e eu não quero tirar isso de dentro de mim. E as pessoas que vão pro DL me dizem que faz uma limpeza, que tira essas mágoas. Então, eu não quero, isso é meu. É isso que me alimenta. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Olha o grau de consciência da pessoa. Toda decisão consciente é válida. É válida, total e absoluta. Eu falei, nossa, merece ser respeitada. Exatamente. Eu falei, nossa, que bom que você carrega com você esse grau de consciência. Se você vive em função destas mágoas, guarde elas como seu maior tesouro. Né? Tá tudo certo. Então, o que não vale é você guardar sabendo que aquilo não tem mais utilidade para você. Você não tem mais nada a fazer com aquilo, e pelo simples fato de você gostar ali, de somar coisas, sentimentos, você deixa ali. E de vez em quando ele está até lá dizendo para você, ei, me dispensa, né? Para vir outra coisa para o meu lugar, porque eu quero desocupar esse lugar, e você não. Então, é você ter a capacidade de viver os relacionamentos em profundidade, porém, chega um determinado momento que, se não te soma mais, se não te contribui mais, agradece e manda embora. Libera, para que venham outros relacionamentos, para que venham outras oportunidades. Agora, não vale não viver a experiência e julgar para o descarte o tempo todo. Isso não vale. Não vale. Por quê? Porque a gente vê muito isso. As pessoas não têm profundidade nas relações e julgam o outro, se sentem no direito, né? De julgar, de falar. E aí, quando você vai perguntar para a pessoa se ela conhece aquela pessoa, não. Foi o amigo do amigo do amigo que falou, comentou, e eu estou reproduzindo. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa falta de profundidade, de colocar informações para frente que a gente não sabe de onde ela surgiu. Terminei. Aceito e muito. Bem, já indo para o nosso encerramento, a minha palavra final vem no seguinte sentido, Celiane. Se você parar para pensar, eu vou pedir até que vocês que estão aí assistindo façam esse exercício também. Eu quero que você pegue 2 momentos da sua vida muito alegres e 2 momentos muito tristes da sua vida. E perceba se em cada um deles, se você está sem ter contato social. Perceba se em cada um deles você está sozinho com você mesmo ou se tem alguma coisa envolvendo outras pessoas. E talvez você possa até tomar consciência de que os momentos que geram mais fortes impressões na gente envolvem outras pessoas. Que existe um prazer enorme na aceitação
existe um prazer enorme em estar presente em um grupo social, como também existe uma dor muito grande pela rejeição, uma dor muito grande pela solidão, que é uma faca de dois legumes, como diria um amigo meu. E essa vida líquida, que não só nos relacionamentos se tornam clara, mas também chama aqui a ideia de uma educação líquida. Eu chamo aqui a ideia de hoje nós estamos vivendo um fracasso enquanto evolução de conhecimento. É o sujeito que lê meia página de um livro acha que sabe. Então, quantas vezes senta a gente lá para fazer treinamento com a gente, comigo, com você, né? Que acha que sabe das coisas. Aí eu faço exercício lindo. Eu peço a pessoa levantar. Vem aqui na minha frente, me ajuda lá. Fala aqui para mim sobre esse conceito. E aí, quando vê o conceito da pessoa... Vamos expandir um pouquinho mais isso aí? Vamos melhorar, vamos aumentar um pouquinho esse seu conceito? Eu vou lá e vou mostrar para ela, que às vezes ela até acha que sabe, né? E nós também, eu também me coloco nisso. É de uma educação líquida. Também vejo uma comunicação líquida, porque eu apenas espero a minha vez de falar e não estou preocupado com o que você tem a dizer. Quantas vezes isso não aconteceu? Eu estou aqui pensando e você está falando aí. Eu dou a geração streaming, né? Eu dou play, você fala, daqui a pouco eu dou pausa, vou beber água, eu dou play de novo, vai, fala aí, continua aí, abestado. E a gente fica ali dando aula, né? Falando, que é uma comunicação líquida, um amor líquido, uma educação líquida. E eu finalizo com a citação do livro chamado O Pequeno Príncipe, quando o Pequeno Príncipe encontra a raposa e a raposa explica para ele o que significa a palavra cativar. Você lembra disso? Sim. E aí a raposa diz assim para ele, abre aspas, tu não és para mim um garoto inteiramente igual a 100 mil outros. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100 mil outras. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. E depois vem a famosa frase, tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Terminei. Para usufruir do convívio, deixe todas as portas abertas. Foi o que a raposa fez. Isso. Né? Deixou exatamente todas as portas abertas. Justina, gente, tem sim a ver com vulnerabilidade. Cada vez mais, nós estamos nos cobrindo de casquinhas para não mostrarmos para o outro os nossos pontos vulneráveis. Quando eu faço isso, sabe o que acontece? Eu estou me fechando a oportunidade de mudanças, porque a mudança para acontecer na nossa vida, ela vem e ela vai nos mostrar um ponto vulnerável que precisa melhorar. E quando eu não aceito, quando eu nego esse ponto, eu estou fechando a portinha para a evolução. Não acontecem mudanças aonde já está tudo bem. Acontecem mudanças se eu permitir, se eu quiser, aonde eu estou ali me fazendo naquele momento, estando vulnerável. Esse tema de vulnerabilidade, ele dá outra live. É algo muito profundo, que merece muito a nossa atenção. Porque talvez, depois desse período agora, que nós estamos passando, talvez guardem essa informação. O que mais vai fazer nós evoluirmos como seres humanos vai ser nós assumirmos esse nosso lado vulnerável. Porque quando nós somos crianças, nós aceitamos esses pontos vulneráveis, nós aceitamos a nossa vulnerabilidade e nós aprendemos com isso. E isso cria laços sociais profundos. Agora, eu preciso ter cuidado com quem eu vou partilhar a minha vulnerabilidade, que mais uma vez volta para a profundidade dos relacionamentos. Porque dentro dos relacionamentos existem pessoas que
identificam em você um ponto vulnerável, e aí, em vez dele contribuir para que você evolua, ele contribui para você se afundar mais ainda. Porém, quanto mais eu reconheço, Celiane, que eu tenho vários pontos de vulnerabilidade, mais eu consigo evoluir com isso, tá? Se eu decidir, se eu não me fizer de vítima também, né? Tem essa opção. Então, a PNL vem para contribuir muito, para dar profundidade nesses pontos vulneráveis. Por quê? Porque não adianta você ter estudado, ter vários conhecimentos, ter vários cursos, ter técnicas. E outra coisa que algumas pessoas utilizam na PNL. Vou falar agora a nível de DL. Você não fez o DL? Você não aprendeu? Como é que você... Não é assim? Então, das pessoas que têm a programação neurolinguística na veia. Mas eu tenho recurso, deixa comigo. Tem coisas que naquele momento que a sua vulnerabilidade se apresenta para você, você não consegue resolver sozinho. Tendo um monte de recursos, um monte de conhecimento. Não, você precisa do relacionamento, de alguém ali para ajudar você chegar no ponto para que você evolua, para que você cresça. E eu vou terminar com uma frase maravilhosa que diz assim: amar é contribuir para o mundo. Cada contribuição sendo o traço vivo do eu que ama. Simples assim. Ó. Fantástico. Senhores, estamos aqui já encerrando a nossa live. Agradeço a todo mundo que veio e compartilho com você que a partir de hoje, Bauman faz parte não só meu fantasma, mas o seu também. Que esses conceitos de hoje, que a ideia do amor líquido nos faça sempre presente, se faça sempre presente, quando a gente passa pela vida de alguém e não acrescenta nada. Quando a gente deixa o outro partir. Quando a gente não se importa. Toda vez que isso acontece, eu, pelo menos, me lembro o quanto eu falhei. Enquanto indivíduo. O quanto eu falhei enquanto pessoa que merece amar e ser amada. Então, que Bauman possa estar sempre presente, nos lembrando da necessidade e do privilégio que temos de estarmos conectados e cada vez mais aprofundados. Quero agora, essa é a hora da foto. Olha lá, sobe a PNL, hashtag PNL Arte, com 2 T's, olha lá. Isso. E tira a foto com a gente. E agora vamos dizer qual é o tema da próxima live. Para fechar o ciclo. Vai lá. Eita. O tema da próxima live... Eita, bexiga. O tema da próxima live é o quadro O Grito. O quadro, a imagem, O Grito, tá certo? O Grito daquele pintor polonês, norueguês, que eu esqueci o nome dele. Mas tem lá, você tá o grito lá, gritando, tá? Então vamos conversar sobre isso e qual é a ligação da PNL por trás dessa obra, viu? É assim, a gente manda, aí o universo devolve na mesma proporção. Não tem jeito. Não, vale a pena. Eu vou já encontrar a imagem e vou postar, tá? A imagem tá bom, beleza. Tá bom, fechado. Valeu. Próxima live, O Grito! Beijo! Obrigada, muito obrigada, tá? Por vocês estarem conosco. Segunda-feira a gente volta. E deixa lá também a sua contribuição com a gente. Escreve lá, tá? No meu Instagram, no Instagram do Renan. O que você está aí aprendendo, se está contribuindo, está ampliando mais aí o teu consciente em relação aos temas que nós estamos trazendo. Beijo! Até segunda-feira. Obrigada, Renan. Até segunda-feira. Tchau.